Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar a respeito da série da DC, Pacificador. Eu ia fazer um vídeo na semana passada, eu tentei fazer o vídeo algumas vezes, eu tive problemas técnicos, né? Dois problemas completamente diferentes em duas vezes que eu gravei o vídeo, então agora eu tô gravando pra vocês pela terceira vez, então me perdoem a demora, mas eu acabei deixando o vídeo de lado por causa desses problemas técnicos que eu vim tendo. Então, vamos lá! Então, pessoal, obviamente vocês sabem, né, que o Pacificador foi feito pelo James Gunn, que foi o mesmo James Gunn que dirigiu, né, o último filme do Esquadrão Suicida, que é o melhor dos dois filmes do Esquadrão Suicida, né, muito melhor do que a versão do David Ayer, que muitos vão dizer que não é a versão do David Ayer, né, é a versão da Warner, que a Warner mudou completamente o filme, mas essa versão é muito superior, né, à versão anterior, então eu adorei o filme. E o personagem do John Cena também foi uma das coisas que roubou a cena pra mim, né? E o John Cena, pra quem não sabe, não é só um ator. Eu acho que ele tem um timing cômico muito bom, né? Ele é um ator muito bom de comédia. Ele fez alguns filmes que vocês podem encontrar aí em alguns serviços de streaming diferentes. Se vocês quiserem, eu trago até em outro vídeo falando a respeito da carreira do John Cena. Mas ele era um grande astro do WWE, mais ou menos dos mesmos moldes, né, do The Rock. Ele tá seguindo a carreira do The Rock, mais ou menos, né? Ele participou da franquia Velozes e Furiosos, ele tem algumas coisas semelhantes, e os dois eram grandes rivais, né, no WWE, e agora eles mantêm uma rivalidade amistosa, né, na carreira de ator. Ele inclusive entrou, como eu disse, por elenco de Velozes e Furiosos logo depois que o The Rock saiu. E eu não vou entrar muito em detalhes, né, a respeito de cada um dos episódios. Nos vídeos que eu gravei anteriormente eu até estava entrando em um pouquinho mais de detalhes a respeito da história, mas eu vou trazer mais a minha opinião a respeito da série e dos personagens. Eu não vou entrar muito em detalhes a respeito de cada um dos episódios, até porque eu nem consegui assistir o quarto episódio ainda, que foi lançado hoje mesmo. Então, em primeiro lugar, eu devo dizer que o grande acerto da série é o elenco. Eu gostei bastante de todos os personagens. O John Cena, como eu disse, tem um timing cômico muito bom, que casa muito bem com o tipo de humor, né, do James Gunn. O James Gunn, como vocês sabem, fez Guardiões da Galáxia, e não só isso, ele já tinha feito o filme Super com o Rainn Wilson, né, antes mesmo de Guardiões da Galáxia, então ele já tinha feito um filme de zoeira, né, ou uma sátira com filmes de super-herói, que é mais ou menos o que ele tá fazendo também nessa série do Pacificador. Ele já tinha feito mais ou menos isso também, né, em todos os filmes que ele faz. Ele tem um senso de humor, né, muito interessante, que a gente já viu em Guardiões da Galáxia, e agora no Esquadrão Suicida, obviamente, ele pôde explorar mais ainda esse senso de humor um pouquinho mais grosseiro que ele tem, e agora na série do Pacificador ele pôde elevar isso, porque ele pegou o personagem, digamos assim, mais babaca, né, como o próprio James Gunn fala, ele pegou o personagem e fez uma série somente a respeito dele. Então a série tem um tom bem escrachado, mas não deixa de ter uma história interessante, mesmo que não seja uma história tão profunda assim, né, em um filme de super-herói. Se trata de uma invasão alienígena, né, das borboletas, pelo menos até o momento que eu assisti na série, que é o quarto episódio. Então eu achei uma performance sensacional do John Cena. Eu acho que ele conseguiu roubar a cena, né? Ele já tinha roubado a cena, na minha opinião, no filme do Esquadrão Suicida, e agora ele migrando pra essa série, eu acho que ele conseguiu ainda mais destaque. E falando um pouquinho mais a fundo a respeito do personagem, né, do Christopher Smith, obviamente ele é o Pacificador, interpretado pelo John Cena. Ele foi de certa forma humanizado um pouquinho nessa série, mas ele não deixa de ser um babacão, né? Eles não tentaram humanizar ele naquele ponto que um vilão deixa de ser um vilão, como a gente já viu em outros filmes, né, como é o caso, por exemplo, do filme da Cruella, que eles humanizaram, né, a vilã, mas a tal ponto que ela deixou de ser aquela vilã clássica que a gente já tinha visto anteriormente. Eu gostei muito do filme da Cruella, mas é só um ponto que eu tô tentando mostrar aqui no vídeo. Eu acho que nessa série não, eles conseguiram, né, mostrar um pouquinho mais, tentar explicar os porquês dele ser daquela forma, mas não tentando justificar, né, que ele é uma boa pessoa, nem nada nesse sentido, porque em vários momentos a série continua mostrando que ele continua sendo um babacão. Talvez não o mesmo babaca, né, porque a morte do Rick Flag, o ato, né, dele ter matado o Rick Flag, claramente afetou bastante ele. Quando ele fala pacificador, né, que piada, afetou bastante o personagem, então a gente vê que ele tá mudando um pouquinho, mas não de uma forma tão radical que ele passa a ser uma pessoa boa. Ele ainda tá bem longe disso nessa série. E agora falando a respeito do elenco coadjuvante, eu diria que a melhor adição, né, foi a Adebayo.
A Adebayo funciona muito bem com Christopher Smith, né? É bem interessante a dinâmica entre os dois e ela é a pessoa que vê ele mais como um ser humano e não só como uma ferramenta que eles estão utilizando pra matar outras pessoas, pra matar um senador, né? Pra fazer as missões malucas ali que o Esquadrão Suicida tem que fazer. Agora o Esquadrão Suicida parece ter se dividido um pouquinho em vários núcleos, né? E a gente tá acompanhando o núcleo do Pacificador tentando acabar, né? Com as borboletas ali, né? E é interessante que ela entrou na Argus, né? Num primeiro momento a gente não sabe por que ela tá lá dentro, ela não parece, né, ter sangue frio para as coisas que eles têm que fazer ali no dia a dia, mas a gente descobre que ela é filha da Amanda Waller, que obviamente é a chefona ali, né, nos 2 filmes do Esquadrão Suicida, então ela é uma personagem muito interessante. Talvez eles não tenham conseguido a Viola Davis para participar da série com maior frequência, então eles colocaram a Adebayo, né, para fazer esse meio de campo, digamos assim, e a Danielle Brooks interpreta muito bem, né, tem momentos muito engraçados entre ela e os outros personagens, e ela tem um coração muito grande, né, no decorrer da série, ela demonstra piedade, ela tem mais alma, né, digamos assim, dessas pessoas que estão nos bastidores, ela é a que mais interage ali, né, com o Pacificador. E a gente tem o Murn, né, o Clemson Murn, que claramente é praticamente um stand-in ali, né, da Amanda Waller. Ele tem basicamente a mesma função que ela tinha nos filmes anteriores, ele é quem meio que olha tudo, né, ele tem um passado que a gente ainda não explorou muito a fundo na série. Tem uma revelação muito grande envolvendo ele no 4º episódio, eu não sei o desenrolar ainda do 5º episódio, porque acabou de sair, né, eu ainda não consegui assistir, porque como eu disse, eu já gravei esse vídeo 2 vezes, e eu não queria assistir o episódio antes de gravar, né, porque eu já tava com as coisas meio que na cabeça pra falar aqui pra vocês. Então ele, eu diria que é o que menos teve oportunidade de brilhar até o momento, né, ele é aquele cara mais sério, mais truncado, né, que dá bronca nos colegas, então ele é meio que o líder da parada no momento. Mas de todos, ele é o personagem que eu menos gostei até o momento. A gente tem também a Emilia Harcourt, que eu gostei bastante, né? Ela é uma mulher bem badass. Ela seria basicamente a agente da Argus se eles não tivessem o Pacificador. Ela estaria na ação, ela estaria lutando com os outros, ela estaria atirando nos outros. Só que como eles têm essas ferramentas, né? Como eles têm esses prisioneiros, né? Digamos assim, ela mesma acaba não entrando na ação com tanta frequência assim, porque eles têm o Pacificador no grupo. Mas ela seria, né? Se a gente visse um filme de espionagem, por exemplo, provavelmente ela seria a protagonista desse grupo. Ela seria o 007, né, enquanto os outros seriam os caras na cadeira. E eu achei legal porque eles começaram a temporada mostrando que possivelmente ela seria um interesse romântico, né, do Christopher Smith, mas isso acaba não se concretizando, pelo menos até o 4º episódio. Eles acabam deixando isso um pouquinho de lado, o que eu gostei, né, porque não seria legal se eles ficassem a série inteira, né, se ele ficasse a série inteira insistindo muito nesse sentido. E outro personagem que é muito bom é o John Economos, né, ele é um cara muito engraçado, né, praticamente todos os momentos com ele são engraçados, ele tem um humor muito seco, que também casa muito bem, né, com o humor do James Gunn, porque não necessariamente o humor do James Gunn é um humor muito de situação, é muito mais um humor de frases ali, né, que ele dá uma cutucada em algumas coisas, tem momentos hilários, né, não só envolvendo o John Economos, como envolvendo basicamente todos os personagens. E assim como os outros, ele já teve o seu momento de brilhar, inclusive, né, numa luta épica com o Dildo Master. E eu deixei por último, né, o melhor personagem até agora da série, que eu pelo menos gostei muito, é o Vigilante. E ele é interpretado pelo Fred Stroma, que pra quem não sabe, ele faz o Cormac McLaggen, né, no filme do Harry Potter, episódio 6, se eu não me engano, né, episódio do Enigma do Príncipe. Ele faz aquele cara que é meio chato, né, com Hermione. Então ele é muito engraçado na série, eu gostei muito do personagem, mesmo antes dele tirar a máscara e eu ver que era aquele ator, né? A voz dele é bem engraçada, a química entre ele e o Pacificador é muito boa também, desde a primeira cena que ele aparece na janela, que eles ficam conversando, é muito legal, ele é um cara extremamente leal, né? Extremamente dedicado ao Pacificador. Eu adorei a participação dele e eu achei uma das melhores adições, eu espero que ele continue sendo utilizado, não só nesse projeto, como em outros projetos da DC, porque ele é aquele cara que pode ser enfiado, tudo bem que ele tem essa dependência, né, com o Pacificador, mas eu acho que se eles terminarem a série, por exemplo, brigando, né, eu acho que ele pode aparecer em outros projetos, possivelmente até em projetos televisivos. Eu acho que ele combinou completamente com esse tom que o James Gunn conseguiu criar, e eu acho que dá pra aproveitar ele em muita coisa. Eu adorei o personagem, obviamente eu posso estar falando uma grande bobagem, né, pode ser que ele até morra no 5º episódio, mas eu ainda não sei. E pra finalizar, né, tem o Robert Patrick, que faz o Dragão Branco. O Robert Patrick faz o pai, né, do Christopher Smith. Ele é um ator sensacional, eu gosto muito dele, é um ator com uma gravidade muito grande em cena, que quando ele fala, né, parece que ele emite um respeito muito grande. Tem alguns atores em Hollywood que conseguem, né, trazer essa gravidade para uma cena,
e o Robert Patrick é um deles. Ele fez inclusive o Exterminador do Futuro 2, né? Ele faz o robô lá, eu não lembro o nome de cada um dos robôs, é um dos T lá, T-2000, sei lá. E ele é um cara, ele é quase o Homem de Ferro, né, desse universo da DC, porque ele cria os capacetes do Pacificador, e eu achei um capacete meio bobo, né, o design ali é engraçado, mas a hora que ele usa o capacete, ele simplesmente destrói tudo pela frente. E a gente fica até pensando, né, durante a série, pô, por que ele não usa os poderes do capacete com mais frequência pra ganhar as lutas? Porque realmente é um poder excepcional. E ele pega todos os capacetes ali, né, tem um momento que ele vai na casa do pai, que ele começa a colocar tudo dentro de uma sacola, então a gente nem sabe quais habilidades ele tem escondida. E agora eu não posso deixar de falar, né, da abertura. Se eu deixar de falar da abertura, eu acho que as pessoas vão me xingar nos comentários. Nos outros vídeos eu falei até no começo, então eu até esqueci e tô falando agora. A abertura é sensacional, né, uma abertura muito engraçada. A gente vê os personagens dançando, né, meio que estilo da década de 80, assim. E mais uma vez o tom cômico, né, do James Gunn dá pra gente ver. Eles estão ali fazendo, né, a interpretação da música. E quando a música termina, a gente vê que o James Gunn deixou por um segundinho a mais, né, pra ter o tempo suficiente pra gente ver, né, o John Cena se desequilibrando um pouquinho, que ele consegue, né, de certa forma, sem mostrar muita coisa, ele consegue criar um tom mais cômico ainda, porque aquela abertura já era bastante escrachada. Então, eu adorei a abertura, né, toda vez, é raro uma série que todo episódio eu assisto a abertura completa. Então agora falando a respeito da direção, né, eu não esperava que o James Gunn fosse dirigir praticamente todos os episódios. Eu sei que ele não dirige todos, mas ele dirige pelo menos a maioria. Se eu não me engano, ele vai dirigir 6 ou 7, né, dos 8 episódios que vão compor a série como um todo. Essa série vai ser composta por 8 episódios. Eu acho que ele escreveu todos e ele vai dirigir 6 ou 7, então ele é praticamente o criador, o produtor, o roteirista, o diretor, né, dessa série, que é uma série muito competente em todos os aspectos. As cenas de luta são muito bem coreografadas, né? A gente não tem um orçamento tão grande porque não é um lançamento cinematográfico, mas mesmo assim, quando a série precisa, né, a gente vê as borboletas, tem um efeito especial muito bom, a gente vê a hora que o Pacificador usa o poder dele também, né? A gente vê os efeitos especiais ali também, foi muito bem feito. Então a série não utiliza tantos efeitos especiais assim, porque eu acho que eles conseguiram focar mais na história e mais nos personagens. A história não é nenhum absurdo, né? Aquela história bem padrão, tá tendo uma invasão alienígena, eles estão investigando, só que o que é importante não é a história que funciona como pano de fundo, e sim o humor, né? E sim o tom, e sim as referências aos heróis menores, e sim, né, tudo que o James Gunn consegue trazer pra cena. Eu adorei a série, eu não sei se é a melhor série da DC, eu teria que pensar um pouquinho mais a fundo, talvez eu faça uma lista de todas as séries da DC que eu pelo menos já assisti até hoje, mas eu gostei, com certeza eu colocaria no topo, então eu daria pro Pacificador, né, por tudo isso que eu falei, uma nota 9. Eu gostei demais da série e eu recomendo, se vocês ainda não assistiram, que vocês assistam a série do Pacificador. O John Cena tá sensacional e o James Gunn, como sempre, né, tem um timing cômico perfeito. Então, eu gostaria de saber de vocês, eu sei que praticamente todo mundo que assistiu o Pacificador gostou, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês, em poucas palavras aqui nos comentários, digam aqui o que vocês acharam a respeito da série, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!